Olá, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em sua vida. Nesse pequeno estudo que nós vamos fazer, nós vamos analisar textos difíceis de Ellen White. Especificamente hoje, eu quero falar sobre a terceira pessoa da divindade, que é um texto que se encontra no Desejado de Todas as Nações. Talvez você se pergunte, mas Wagner, por que Deus permite que Ellen White ou que Paulo, por exemplo, nós vamos ler um texto aqui, escrevessem textos difíceis? Existem muitos motivos, mas eu acredito que o principal deles é justamente para provar os corações, para ver se nós e todos os servos de Deus, aqueles que se dizem servos de Deus, estão dispostos a, se necessário, morrer pela verdade. Quanto mais largar o emprego, contrariar a sua própria denominação, contrariar a sua liderança, enfim, nós estamos dispostos a morrer pela verdade. Nós amamos a verdade de tal maneira que, se por acaso descobrirmos que a nossa denominação, os nossos líderes estão defendendo heresias, nós nos posicionemos ao lado da verdade. Deus, em 2 Tessalonicenses, Paulo escreveu que Deus vai enviar a operação do erro para que creiam a mentira e se percam. E, infelizmente, isso se dá muitas vezes com alguns textos que parecem contrariar todas as Escrituras, mas que, na verdade, são formas de Deus, são permissões de Deus, vamos colocar assim, permissões de Deus para que os corações sejam provados, para que nós possamos ser também amadurecidos. 2 Pedro 3, 15 e 16 diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Veja a seriedade de nós interpretarmos mal um texto e trazer para a nossa própria vida uma mentira, crendo assim numa heresia. Aqui diz que muitos que pegavam esses textos, esses pontos difíceis que Paulo escrevia, interpretavam mal, porque eram inconstantes, só que eles faziam isso para a própria perdição. É muito sério essa questão de crer numa mentira. É muito sério, é por isso que eu convido você a ficar conosco até o fim desse pequeno estudo, para que você possa entender o que Ellen White quis ensinar com a expressão terceira pessoa da divindade. Será que ela quis ensinar a existência de uma trindade, como muitos mesmo, infelizmente, estão acreditando? Ou ela estava ensinando outra coisa? Acompanhe conosco aqui os slides para que a gente possa analisar isso com critério. Isso é importante. O texto do desejado diz bem assim, olha: ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Aqui eu quero deixar a primeira dica para você. Sempre quando um texto parecer complexo e contrário a verdades claras nas Escrituras, não se limite a pequenos trechos. Não se contente em ler trechinhos da Bíblia ou dos testemunhos. Você precisa avaliar contextos mais amplos, imediatos, e também o tema em que o profeta está se expressando, buscando em outros lugares o tema mais amplo. Esse é um grande segredo que você precisa aplicar nos seus estudos. O que nós vamos fazer então agora? Observe o texto na sua tela. O que nós vamos fazer? Ampliar um pouco. E aqui, nesse caso, não vamos precisar ampliar muito,
o texto desejado. Basta só mais um pouquinho da continuação do texto para que nós possamos fazer uma análise mais criteriosa do ensinamento de Ellen White. Então, como nós já lemos, né, está ali marcado ali, sublinhado, terceira pessoa da divindade, e a parte mais clara do texto agora foi a que nós aumentamos aqui, tá? Depois você confira aí no seu livro Desejado de Todas as Nações. O texto continua dizendo: por ele, né, pelo Espírito, torna-se o crente participante da natureza divina. Aí ela fala bem assim, olha: Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Então, o que nós podemos concluir aqui desse trecho já um pouco mais ampliado? Que a terceira pessoa da divindade é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Observe, ó, essas partes aí que estão circuladas. Terceira pessoa da divindade é o Espírito. É o Espírito. Cristo deu seu Espírito. Ou seja, é o Espírito de Cristo que é a terceira pessoa da divindade. E para ficar bem claro, eu quero mostrar um texto aqui de Gálatas, cruzando aqui com essa informação aqui, ó. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Então, qual é o Espírito, segundo o apóstolo Paulo, que é enviado ao nosso coração? Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, cruzando aqui a Bíblia com os testemunhos, fica muito claro que a terceira pessoa da divindade é o Espírito de Cristo, que vem aos nossos corações e nos torna participantes da natureza divina. Vamos avançar. Olha que interessante. A pergunta central agora que nós precisamos fazer, já que nós vimos que a terceira pessoa da divindade é o Espírito de Cristo, a pergunta que nós precisamos responder agora é: o Espírito de Cristo é uma pessoa distinta dele ou é ele mesmo na forma espiritual, na forma invisível? Entendeu a pergunta? Olha, vamos lá. Vimos que a terceira pessoa da divindade, segundo Ellen White, é o Espírito de Cristo. Então, nós devemos responder a seguinte pergunta: o Espírito de Cristo é uma pessoa distinta dele ou é ele mesmo na forma espiritual, na forma invisível? Para responder essa pergunta, nós não vamos aqui responder de nós mesmos. Vamos usar a regra que a própria Ellen White deixou para que nós possamos encontrar as respostas. Observe o que está escrito em Mensagens Escolhidas no volume 1, na página 42. Diz assim, olha: o Espírito do Senhor estará nas instruções, e as dúvidas existentes em muitos espíritos serão banidas. Preste atenção agora. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, como texto escriturístico é explicado por texto escriturístico. Muito simples. O que ela está fazendo aqui? Lembra de Isaías 28:10? Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Não é assim a regra que nós aprendemos para estudar as Escrituras e não tirar as nossas próprias ideias dos textos? É a mesma coisa que ela está dizendo. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali relacionado aos testemunhos. Os próprios testemunhos se explicam. E é justamente o que nós vamos fazer agora. Nós vamos agora ampliar o contexto. Vamos lá. Aquele texto ali, terceira pessoa da divindade, está em qual capítulo do Desejado de Todas as Nações? Você já pesquisou isso? Se você pesquisar agora, seja no seu livro, seja no aplicativo, você vai descobrir que aquele trecho ali, terceira pessoa da divindade, está no capítulo Não se turbe o vosso coração. Esse é o título do capítulo em que se encontra essa expressão. Bom, qualquer estudioso das Escrituras, quando ouve essa frase, não se turbe o vosso coração, já vai logo completar. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E assim continua.
Qual é o capítulo aqui? Qual é o livro da Bíblia e o capítulo que tem esse texto? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É claro que você já deve ter se lembrado. João capítulo 14. Ellen White, nesse capítulo, ela está fazendo uma dissertação, uma explicação, comentários relacionados ao capítulo 14 de João. E é óbvio que você vai se lembrar que no capítulo 14 de João está o texto, o verso 16, que fala outro consolador, o Espírito da verdade. Lembra? Confere na sua Bíblia, João 14, versos 16 e 17. Então, é óbvio que Ellen White ali, dentro do contexto de João 14, 16 e 17, ela está comentando sobre o outro Consolador e ela usa a expressão terceira pessoa da divindade. E ela diz que a terceira pessoa da divindade, como nós já vimos, é o Espírito de Cristo. Então, o que nós devemos fazer agora de forma bem simples para nós entendermos o que ela quer dizer e respondermos, vou voltar aqui, respondermos a essa pergunta. O Espírito de Cristo é uma pessoa distinta dele ou é ele mesmo na forma espiritual, na forma invisível? O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar outros textos de Ellen White, onde ela também está comentando sobre João 14, versos 16 e 17, onde ela também está falando sobre o outro Consolador. Entendeu como é simples? Vamos deixar os próprios testemunhos explicarem os testemunhos. Vamos fazer isso agora? Eu separei aqui apenas 3 textos, onde Ellen White está comentando João 14, 16 e 17. Bom, o primeiro deles é esse aqui, olha. Que Cristo devia se manifestar a eles e ainda estar invisível ao mundo era um mistério para os discípulos. Eles não podiam entender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles estavam pensando no externo, na manifestação visível. Eles não podiam se dar conta do fato de que podiam ter a presença de Cristo com eles e ainda ele ficar despercebido pelo mundo. Eles não entenderam o significado de uma manifestação espiritual. A promessa do Consolador lhes apresentava uma maravilhosa verdade. Cristo era o Espírito da verdade. O mundo não quis ouvir suas súplicas. Eles não o aceitariam como seu guia. Eles não conseguiam discernir coisas invisíveis. As coisas espirituais eram desconhecidas para eles, mas seus discípulos veem nele, veem em Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e eles terão sua presença permanente. Olha que texto magnífico e claro, João capítulo 14, verso 16, referindo-se aqui ao outro Consolador, ao Espírito da Verdade, Ellen White diz claramente aqui que é a manifestação espiritual, invisível de Cristo ao mundo. Muito claro, Cristo era o Espírito da Verdade. Esse é o primeiro texto dos 3 que nós vamos usar para que a própria Ellen White explique a expressão terceira pessoa da divindade. O segundo texto, em que Ellen White está comentando João 14, 16, ela diz assim, olha, impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem deles que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele, Cristo, se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito como o onipresente. Então, de forma bem simples, direta, Ellen White diz que
O Espírito Santo é o próprio Cristo. Porém, olha que interessante, despido da personalidade da humanidade e independente dessa personalidade humana. Por quê? Nós vamos entrar aqui rapidamente, não vou dar um estudo sobre isso hoje, mas eu quero te mostrar rapidamente que Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana. Por isso que ele se manifesta espiritualmente ao mesmo tempo que tem a humanidade. Para sempre ele vai carregar a humanidade. E é por isso que Ellen White se expressou dessa forma, terceira pessoa da divindade, referindo-se ao próprio Cristo, porém despido da humanidade, independente dessa natureza humana que ele vai carregar para sempre. Aí ela fala, ele se representaria, tá bom? Bom, temos aqui então um segundo texto para nós entendermos a expressão terceira pessoa da divindade. Esse texto aqui é ainda mais claro, né? O Espírito Santo é o próprio Cristo. E tá aqui, ó, vou deixar para vocês nesse estudo, nesse PowerPoint, a cópia do manuscrito original desse texto, para que vocês possam perceber aqui, ó, João, ela cita aqui, ó, João 14, 15 a 18, e logo em seguida ela começa a descrever esse texto que nós acabamos de ler, tá bom? Bom, e agora vamos para o terceiro texto que nós vamos utilizar nesse estudo, onde Ellen White comenta João 14, 16. Ela já cita João 14, 16 e 17, ela cita o texto e fala bem assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, porque habita convosco e estará em vós. Aí ela comenta, isso se refere à onipresença do Espírito de Cristo, chamado o Consolador. Muito claro, muito claro. Aqui, Jesus estava ensinando sobre a sua onipresença. Por isso que ele disse que se ele não fosse, o Consolador não poderia vir. Porque se ele não fosse, ele continuaria preso à natureza humana. Mas quando ele foi assunto ao céu, recebeu novamente a glória, então, o que ele fez? Agora ele pode se despir dessa humanidade e ele pode se manifestar à sua igreja de forma invisível, de forma espiritual. Agora, essa natureza espiritual de Cristo ligada à sua natureza humana e como que isso acontece de ele se despir de uma natureza e usar a outra, isso é um mistério. Nós não podemos explicar isso. Nós não podemos explicar essas coisas. Apenas temos que aceitá-las. E se Deus assim o quiser, lá na eternidade, ele vai explicar para os salvos. Mas aqui, como que isso pode se dar? Nós não temos condições de explicar. O silêncio é ouro. O que nós não podemos fazer é achar que é um outro ser distinto e não o próprio Cristo. Porque senão Cristo, ele deixa de ser aquele que é o sumo sacerdote neste templo aqui, que sou eu e é você. Cristo, ele é o sumo sacerdote no céu, com a sua humanidade. No templo lá no céu, no santuário do céu, é Cristo o sumo sacerdote. E ele também precisa ser, tem que ser o sumo sacerdote em mim e em você. Porque o sumo sacerdócio foi conquistado pelo sangue do próprio Cristo. E ele tem isso por direito. Por isso que Paulo fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é o sumo sacerdote no meu templo aqui, no meu santuário, neste santuário da minha alma. E no seu, quem é o sumo sacerdote? Para finalizar, nós queremos mostrar um pouquinho das duas naturezas de Cristo. Cristo foi chamado de Filho de Deus e Filho do homem nas Escrituras. Na terra, dois textos apenas, bem simples. Mateus 14, 33. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E em Lucas 22, 48, está escrito: Jesus lhe disse, Judas,
com um beijo traz o Filho do Homem? Então, vemos quando Jesus estava na terra, ele sendo chamado de Filho de Deus, natureza divina, e sendo chamado de Filho do Homem, natureza humana. E após a glorificação, também dois textos, João 5,25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quando Jesus voltar, ele vai chamar os mortos à vida. E aqui ele refere-se a si mesmo como Filho de Deus. E em Mateus 26,64, ele diz assim, olha, disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui ele se refere a ele agora como Filho do Homem, na segunda vinda dele a essa terra, na volta dele. Por que ele se refere a ele como Filho do Homem? Porque ele terá a humanidade para todo o sempre. A natureza humana, ele não só teve essa natureza quando esteve na terra, mas ele permanecerá com a natureza humana para todo sempre. Então, vemos aqui, tanto na terra como no céu, Cristo em suas duas naturezas, de forma bem simples, sem um estudo mais profundo, mas para que qualquer pessoa possa entender essa questão. E aqui um texto de Ellen White, onde ela diz: ao revestir sua divindade com a humanidade, ele tornou-se possuidor de duas naturezas, a divina e a humana, e devido a isso foi inteiramente capaz de realizar pela raça humana sua completa redenção e sua restauração aos privilégios da vida mais elevada. Muito claro o texto, não precisa de comentários. Cristo possui duas naturezas, divina e humana. Isso aconteceu quando ele revestiu sua divindade com a humanidade na sua concepção. É claro que ele não usou a sua divindade aqui nessa terra, ele venceu através da natureza humana que ele herdou, da sua ascendência. Ele precisava ser nosso completo exemplo, por isso ele venceu na natureza humana, mas após a sua glorificação, ele pôde então se manifestar à sua igreja pela sua natureza divina, pela sua divindade. E aqui está um texto também do Desejado, onde Ellen White é muito clara ao falar sobre isso. Preste atenção. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da igreja na terra, ausente de nossos olhos. Olha que interessante, invisível. Cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu ao partir. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te pergunto, você crê na divindade de Cristo? Você crê que ele, mesmo tendo a natureza humana, ele pode ainda se manifestar como o divino, o onipresente? Se você crê na divindade de Cristo, não vai ser difícil para você entender essas questões, aceitar essas questões. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, natureza humana, Cristo Jesus, homem, lembra? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Cristo Jesus, homem, é o mediador entre Deus e o homem. O texto continua. Ele continua a ser, Jesus continua a ser, por meio agora de seu espírito, de sua manifestação espiritual, de forma invisível, o ministro da igreja na terra. Eu pergunto, quem é o cabeça da igreja a que você pertence? Essa resposta você precisa dar. Se é Cristo, ótimo, você está em harmonia com aquilo que nós apresentamos aqui. Agora, se Cristo, se o Espírito aqui, que Ellen White chamou de terceira pessoa de divindade, não é Cristo, então o cabeça da sua igreja é outro ser. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E eu finalizo
com testemunhos para a Igreja, volume 9, aonde em 1909 Ellen White escreveu: os que creem na verdade devem lembrar-se de que são pequenos filhos de Deus, que se encontram sob o seu treinamento. Sejam eles agradecidos a Deus por sua múltipla misericórdia, manifestando-se amáveis uns com os outros. Possuem eles um só Deus e apenas um Salvador, um só Espírito. O Espírito de Cristo deve produzir a unidade em suas fileiras. E acredite, meu irmão, o Espírito de Cristo está produzindo unidade nas fileiras dele, nas fileiras da verdade. E isso ele está convidando todos nós a participar. Mas, para isso, ele precisa ser o sumo sacerdote no templo da nossa alma. Você deseja que Cristo seja o cabeça da sua igreja, o sumo sacerdote no templo da sua alma e purificar o seu coração? Então aceite a Cristo em suas duas naturezas e em seus trabalhos diferenciados. No céu, como sumo sacerdote, nosso representante perante o Pai, e através do seu Espírito na terra, no nosso templo, no templo terrestre aqui que somos nós. Ele é também o sumo sacerdote. Que Deus te abençoe.